Olá, povo lindo, povo abençoado, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje estaremos meditando na poderosa palavra de Deus que está em Mateus 9, do versículo 37 ao 38, que diz assim: Então disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que enviem trabalhadores para a sua seara. Louvado seja Deus. A seara é grande e com frequência nós encontramos que a colheita é uma metáfora sobre o julgamento final. Mas o que nós temos a dizer é que cerca de um ano antes, Jesus tinha empregado uma figura da colheita em relação ao evangelismo. Então note que ele esteve no poço de Jacó, conversou com a samaritana e falou sobre a questão do evangelismo, que ele deveria ser evangelizado e o evangelho chegaria a Samaria e até os confins da terra. Portanto, a colheita para nós é muito mais do que o julgamento final. A colheita para nós é o ato de evangelismo. Isso é a grande ênfase do ministério de Jesus. A ação de Jesus é de salvar almas, de converter corações. Note que todos os milagres eram acompanhados de uma ordenança salvífica, ou seja, vai e não peques mais. Cuidado, se pecar, para que não te aconteça coisa pior. Né? Vai em paz, a tua fé te salvou. Fique curado desse mal, mas não volte a pecar. Então sempre ele estava colocando a questão da salvação em primeiro lugar. Inclusive na cruz, quando ele salva o ladrão arrependido, que estava à sua direita, e disse: Mestre, ainda hoje, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então os trabalhadores são poucos. Quando são poucos operários para uma abundante colheita, o que pode acontecer, ou é inevitável acontecer, é que se perca uma parte do produto. Por quê? Passando do tempo da colheita, há a tendência do fruto ficar xoxo, apodrecer, né? Então, assim, o fato de o Senhor Jesus estar falando, orem para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara, não quer dizer que ele está esperando a nossa oração para enviar missionários para o campo. Não, não é isso. Ele está dizendo, presta atenção, você foi comissionado, você foi designado. Eu disse, ide e pregai meu evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus disse, ide e fazei discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, essa comissão é minha, é sua, é nossa, é de todo o povo de Deus. De todos aqueles que chamam o Senhor Jesus de seu Senhor. Tem uma comissão, tem um comissionamento. Ide, pregai o evangelho. Portanto, essa obra é minha. Então, quando ele diz, orem para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara, ele está dizendo, pegue no arado, faça a tua parte. Porque o evangelho tem que chegar até os confins da terra. Louvado seja o Senhor. A questão da necessidade de orar não deve ser confundido com um descaso de Deus quanto à obra missionária, muito pelo contrário. Quando ele diz para a gente orar, ele também está dizendo como o apóstolo Paulo, ore sem cessar. Agora, enviar uma palavra mais que expressa a urgência com o qual o Senhor da colheita teria que enviar operários dispostos a ir trabalhar. A colheita tem um tempo determinado e a maioria despreza o seu chamado. Note que até Moisés ou Jeremias tentaram se esquivar. Moisés disse, eu sou pesado de boca, eu não sei falar. Jeremias disse, eu não passo de uma criança, eu sou muito novo. Né? Você pode dizer, eu não tenho capacidade, eu não estudei, eu não sou teólogo, eu não sou ordenado para pastor, missionário, nada. Mas do mesmo jeito que Deus disse para Jeremias e Moisés, ele está dizendo para mim e para você nesta tarde, nesse dia. Quem te capacita é Deus. Quem coloca as palavras na sua boca é Deus. Então vá e faça a tua parte. Jesus coloca a seguinte frase, para nos dar exemplo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas sem pastor. Então nós temos que tomar a iniciativa e ser como o Senhor Jesus, fazer a vontade de Deus, levar o evangelho e ter compaixão das almas. O Senhor Jesus estava sempre no meio do povo. Tanto era comum ele estar no meio do povo, que para ele ser diferenciado do povo, Judas teve que beijar o seu rosto. Agora lembre-se, ovelha gera ovelha e o pastor cuida. Então assim, ceifar significa evangelizar. É fazer conhecido o reino de Deus. Ceifar é chamar os pecadores ao arrependimento. Ceifar é libertar os encarcerados das mãos
opressoras do maligno. Ceifar é curar os enfermos, é estar resgatando vidas no mundo para o reino de Deus, é ministrando cura. Louvado seja Deus. Jesus percorria todos os lugares. E nós? Precisamos de unção? Precisamos de uma nova unção? Basta obedecer, ter amor pelas almas, ter misericórdia, ter sede e fome de justiça e fazer a parte que nos foi proposta. Ide e pregai o Santo Evangelho. Um vaso purificado para ser usado por Deus. Eis a nossa missão. Deus te abençoe. Deus te guarde. E uma semana de vitória na presença do Senhor.